Oi, gente, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez para conversar com vocês a respeito de assuntos relevantes aqui para nós introvertidos. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que é muito comum para nós e é o tema que eu considero o nosso calcanhar de Aquiles. O que é a nossa maior característica, que é a introspecção, o pensar, o precisar pensar antes de agir e antes de falar muitas vezes, mas a gente sabe que essa nossa tendência, do que faz parte do nosso traço, tem o outro lado, que por vezes a gente se pega se preocupando, se antecipando, sofrendo muito muito pensamento, pouca ação, muita antecipação e muita preocupação, tá? E eu vou começar falando um pouco sobre isso, né, com vocês, até partilhando aqui a minha questão. Eu estou aqui tentando gravar esse vídeo já tem um bom tempo, ele está planejado, organizado, pensado, ensaiado, mas na hora que eu começo a gravar, eu começo uma vozinha na minha cabeça dizendo coisas como: não, isso não vai ficar bom, isso não, as pessoas podem não entender, será que vai ficar claro, será que é por aqui? A questão em relação às nossas preocupações, antecipações e ruminações a respeito do futuro, principalmente, nós sabemos que isso em geral está focado em eventos negativos e catastróficos e pensamentos negativos que a gente tem a respeito de algo. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos gastando a nossa energia, a nossa mente pensando, por exemplo, na solução do problema. Nós não estamos pensando em algo que possa ser feito caso aquilo saia daquela maneira catastrófica que a gente imagina. E o que é que a gente faz então para a gente lidar com esse padrão que a gente tem, principalmente quando ele toma nosso tempo, nossa energia e ele nos mantém presos num circuito de não ação? A gente está precisando fazer as coisas, mas a gente está num circuito de ficar fazendo previsões negativas a respeito daquela situação. Ou, às vezes, não é só a questão de nós não conseguirmos agir em determinadas situações. A gente pode, por exemplo, estar fazendo previsões negativas em função de um evento no trabalho, de um evento circunstancial de vida, ou dos nossos próprios relacionamentos. A gente está imaginando um cenário catastrófico, negativo no futuro, e a gente está ali despendendo tempo e energia naquele circuito de pensamento que nos causa ansiedade e nos traz mal-estar no geral. Então a gente pode pensar, por exemplo, e é uma dica que eu gosto de deixá-la e de falar sempre que eu estou trabalhando a questão dos pensamentos negativos, é a gente pensar em termos de qual é o medo que subjaz ali naquele pensamento. Qual é o medo que você tem? Existe sempre o medo. Então, a primeira dica que eu dou é você pensar: qual é o meu medo aqui? Identifique o medo, qual é o medo que você tem. Se eu tenho medo, por exemplo, de a preocupação de gravar e estou aqui criando cenários em relação a se o meu vídeo vai ser bom, se não vai ser, se vai ser compreendido, se não vai ser. Qual é o medo que eu tenho? No fundo, eu tenho medo de que as pessoas não gostem, no fundo, eu tenho medo de que ele não sirva, não é? Ou até medo de ser criticado, por que não? Então, qual é o medo? Existe sempre um medo por trás desses nossos padrões de pensamento, sempre que a gente está se antecipando a algo. Então, pense nisso. Uma outra maneira também de você pensar nessas horas, que é muito útil, é você pensar no seguinte: qual é a pior coisa que possa acontecer, não é? A gente é hábil em fazer isso, né? Nós somos experts em piores cenários possíveis. Se é algo que a gente consegue fazer muito bem, essa é uma capacidade nossa. Então, qual é o pior cenário que possa acontecer? Qual é a pior coisa que possa acontecer? No caso de eu estar fazendo um vídeo, qual é a pior coisa que possa acontecer? Uma crítica? Ou não servir? Não é? Ou não cumprir o propósito que eu imagino? Qual é a pior coisa? Qual é o pior cenário? E, imaginando o pior cenário possível, você pode pensar, por exemplo, em: e se esse pior cenário possível acontecer? Como é que eu posso fazer para lidar com ele? O que é que eu posso fazer? Né? Uma outra dica também para a gente pensar nessas horas, para a gente inclusive sair muito desse circuito do problema em si, é a gente pensar que: e se aquele cenário imaginado negativo que está se passando pela nossa cabeça, e ele se concretizar? Qual é a estratégia de resolução de problema que a gente possa usar para ele? Né? Ao invés de a gente ficar
somente no circuito da imaginação, do cenário negativo, daquilo que possa vir a acontecer que a gente não quer que aconteça, a gente está ali se angustiando, se antecipando e se preocupando. Então, a gente pode pensar em termos de se alguma dessas situações aqui acontecerem, o que é que eu posso fazer para solucionar? Posso lidar com elas? O que é que eu posso fazer para solucionar? Então, essa são aqui basicamente 3 dicas que eu gostaria de partilhar aqui com vocês, tá? Dizer para vocês também que nós temos um programa que é o nosso programa Plenamente, e nesse programa a gente tem diversas ferramentas que são, inclusive, para tratar de questões bem de introvertido mesmo, como é o caso do nosso overthinking. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o nosso programa. Nós temos lá diversas ferramentas que são ferramentas pensadas e planejadas justamente para introvertidos, para as questões de introvertidos e pessoas altamente sensíveis, e elas foram pensadas justamente para trazer para você soluções práticas de como lidar com os pequenos desafios que são trazidos pelo nosso traço, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá tem inclusive um e-book, que é o e-book Não Mais Overthinking, onde eu trago ferramentas exclusivas para trabalhar essa nossa tendência à ruminação, à preocupação, esses nossos pensamentos excessivos, né? Essa nossa tendência ao pensar demais, quando ela, é claro, está sendo danosa, né, e prejudicial no nosso dia a dia. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Se esse vídeo foi útil, partilhe, se você achar que ele possa ajudar outras pessoas, ok? Ativa o sininho para receber notificação, deixa um comentário, deixa uma sugestão, deixa um like, se inscreve, tá? Acompanha a gente no blog, acompanha a gente no Facebook, vem fazer parte do nosso grupo no Facebook, eu vou deixar o link aqui também, nós temos um grupo muito bom, tá? Acompanha o blog, toda semana eu tenho novidades lá, textos, artigos interessantes de assuntos relevantes para nós introvertidos. Gente, muito obrigada, um beijo grande para vocês e a gente vai se vendo por aqui, seja em um vídeo mais descontraído ou seja em uma dica aqui para vocês. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau!